bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Hoje vamos aprender sobre Guilherme Miller e o movimento millerita. Foi no seio deste movimento que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Numa época em que 9/10 da população americana vivia em fazendas, Guilherme Miller também era um fazendeiro, mas não era um fazendeiro comum. Quando anoitecia e sua família se recolhia, Miller se punha a ler vários livros com a ajuda de uma lamparina em seu rancho de madeira em Lowhampton, estado de Nova York. Um dos seus livros principais era o livro do profeta Daniel, e através do estudo desse livro, Miller chegaria à conclusão de que Jesus voltaria à Terra em torno de 1843. Hoje vamos conhecer um pouco mais a respeito da extraordinária história desse homem de Deus. Em 1803, Guilherme Miller casou-se com Lucien e após o seu matrimônio começou a ler escritos de Voltaire, Thomas Paine e em breve adotou a filosofia do deísmo. Pastor, o que é o deísmo? O deísmo é uma teoria religiosa que diz que Deus criou, no caso o mundo, mas o abandonou. A providência não atua mais. É a ideia do Deus relojoeiro, que deu corda no relógio e depois deixou o relógio trabalhando por sua própria conta. Como Miller abandonou essa filosofia? Dois grandes fatores influenciaram ele para abandonar a teoria. Em primeiro lugar, ele participou como capitão de um pequeno grupo de soldados na guerra de 1812, entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Pela lógica, a guerra deveria ter sido ganha por um exército bem maior e melhor preparado da Inglaterra. Mas, em realidade, quem ganhou foi os Estados Unidos. E aquilo parecia contestar. E na própria guerra mesmo aconteceu um incidente que o deixou bastante impressionado. Uma bomba explodiu perto de onde ele estava, mas em vez de atingi-lo, nada aconteceu com eles. E aí Miller chegou à conclusão de que alguma coisa, alguma providência deveria existir. E que não era simplesmente uma questão de causa e efeito. O segundo grande fator que levou Miller a abandonar essas ideias e ter uma experiência de conversão foi que sua mãe queria muito vê-lo retornar à Igreja Batista, da qual ele era membro e tinha sido criado nessa igreja e tal. Mas ele não gostava de ouvir o diácono ler o sermão, que era lido naquela época, em lugar do pregador, quando o pregador não estivesse presente. E a mãe de Miller usou uma estratégia. Pediu que o pastor, em uma ocasião na qual ele não estaria presente, solicitasse que Miller lesse o sermão. Enquanto Miller, que havia aceitado o convite, leu o sermão, ele, na metade do sermão, começou a se emocionar profundamente e não conseguiu nem concluir a leitura do sermão. E ele diz depois que em Jesus ele encontrou um amigo. Mas ele tinha coragem de pregar essas verdades que ele estava descobrindo na palavra de Deus, pastor? Ele ficou muito tempo sem compartilhar suas ideias. E ele era relutante de temor. Ele, sendo uma pessoa já de certa idade, um humilde fazendeiro, que as pessoas não ouviriam a sua mensagem. Ele não era um pastor formal. E isso o deixou bastante preocupado, até que ele decidiu aqui em sua casa mesmo orar e dizer: Senhor, se por acaso vier um convite para que eu pregue, eu posso então compartilhar as ideias. Mas ele tinha convicção de que isso não ocorreria. Isso foi em agosto de 1831. E o que aconteceu então?
antes de ele começar a orar, já o seu sobrinho Irving estava caminhando para convidá-lo para pregar na Igreja Batista de Dresden. E então, quando ele chegou, o menino ficou muito preocupado, Miller, e ele saiu daqui, foi a um bosque próximo e lá ele orou fervorosamente. Aqui, próximo à fazenda dele? Exatamente ao lado de sua casa. Nós podemos conhecer esse Com local? certeza, vamos juntos. Guilherme Miller veio aqui a esse bosque e orou tremendamente e lutou com Deus, porque ele nunca esperaria que um convite chegasse. Mas como ele havia prometido a Deus, ele decidiu cumprir. E então foi com seu sobrinho para Dresden, e assim foi que começou a carreira dele como pregador. E esse movimento foi crescendo mais e mais até atingir o seu clímax na grande esperança da volta de Cristo no dia 22 de outubro de 1844. Pastor Tim, aonde eles estavam exatamente no dia 22 de outubro esperando Jesus voltar? Vamos juntos conhecer também esse lugar. No dia 22 de outubro de 1844, Guilherme Miller e seu íntimo amigo Josué Himes, que foi um dos grandes organizadores do movimento millerita, eles vieram a essa rocha, que hoje conhecemos como a Rocha da Ascensão, para aguardar a segunda vinda de Cristo. Eles gostariam que tão logo Jesus despontasse nas nuvens dos céus, eles pudessem ver o seu amado Salvador chegando. Mas o dia 22 de outubro passou e Jesus não veio. O que aconteceu, pastor, em seguida com eles, depois desse grande desapontamento? Guilherme Miller manteve a fé. Ele, inclusive, construiu uma pequena capela batista aqui na sua propriedade, na qual ele se reunia com seus amigos e familiares os últimos dias de sua vida. E como foram, pastor, esses últimos dias da vida de Miller? Ele manteve a fé e a esperança na segunda vinda de Cristo. Ele dizia que agora ele não tinha um outro tempo a não ser hoje, hoje e hoje.